quadrado. Calcule quantos metros ela percorrerá antes de decolar. Muito bem. Então, o que acontece? A nave estava parada. Sim. Só que o que acontece? Ela vai ligar os motores. Então, esses motores vão causar uma força que vai causar uma aceleração nela. E uma vez que ela estiver acelerada, ela começa a se mover. Então, ela estava parada, estava com velocidade zero. Começou a se mover, até o momento em que a velocidade virou 300. Daí a pergunta é, até ter chegado em 300 e aí começar a voar, qual é o deslocamento que ela teve no chão? É isso, beleza? Beleza. Então, como a gente está falando de deslocamento, estamos falando de velocidade, estamos falando de aceleração, e em nenhum momento nós estamos falando de tempo, ele não falou de tempo em lugar nenhum aqui, Sim. nós temos que utilizar Torricelli. É a fórmula que trata dessas grandezas que estão informadas e pedidas aqui nesse problema. Aham. V final ao quadrado igual a V inicial ao quadrado mais 2 vezes A delta S. Ok? Tá. F ao quadrado. Isso. E o que o problema está querendo é o delta S, é o deslocamento. Esse cara aqui é a velocidade final, esse é a velocidade inicial. Essa é Desculpa, a a velocidade aceleração. final é o primeiro, né, o VF, né? Isso, velocidade Tá. final aqui, primeiro isso. Tá E bom, aqui é tá a bom. velocidade inicial. Tá. E aqui é a aceleração e aqui é o deslocamento. Então o cara que tu quer tá aqui. E Tá. tudo o resto tá no enunciado, a aceleração tá aqui. Sim. A velocidade inicial tá na interpretação. O avião estava parado. Sim. Então se ele estava parado, a velocidade inicial é zero, não é mesmo? Certo. Certo, aham. E ele voa quando ele chega numa determinada velocidade, que é a velocidade final Sim. da nossa interpretação, que Sim. é 300, beleza? Então, o que é que a gente vai colocar aqui? 300 ao quadrado igual a zero ao quadrado mais 2 vezes 50 vezes o deslocamento, que é o que tu quer achar. Então, na prática, agora é só você resolver essa conta. Será que você conseguiria resolver essa continha? Talvez. Zero ao Talvez. quadrado é zero. Então já Mais nem 2. aparece na conta, né? Quanto que é Aham. 300 ao quadrado? Faz aí. É. 9 mil? 9.000, será? Não sei. 90 mil. É, 90 mil. 300 vezes 300. 90 mil igual a zero. Nem coloca. Mais. 2 vezes 50, 100, né? É, igual a 100 Delta S. vezes Então delta agora é S. só você passar o 100 para o outro lado dividindo. Na realidade, nem precisa, né? Corta Aham. zero e corta zero. Então a gente conclui que o delta S é o que É sobrou ali. 900 metros. 900 metros, exatamente porque a conta estava em metros. Então, esse avião aqui, ele corre quase 1 quilômetro, né, 900 metros, até conseguir Sim, voar. Percebeu que uma vez que você conhece a equação que você tem que utilizar, a coisa fica fácil? sim, sim. O É problema fórmula, está né? sempre nisso, na fórmula da É. interpretação. As questões da tua prova, as questões até agora dessa lista aí, elas são bem assim. Se você souber a equação, pronto, está resolvido. Sim. Não tem muita interpretação. É, o professor de físico, ele é bem de boa, assim, tipo, questão de provas, essas coisas, ele faz uma A, prova mais tranquila, assim. a de É matemática realmente. estava ainda mais fácil, mano. As questões que a gente fez de matemática ontem. Ah, sim, sim. Não sei Pior que. na prova que tu fez ontem, né? Hoje, desculpa, não sei na prova, mas Não, as nossa, questões que a na gente estava prova. resolvendo. Ah, não, sim, aquelas questões. Não, eu fiquei fazendo, pra você ter uma ideia, eu fiquei fazendo TED, tipo, madrugada, assim. Eu terminei de fazer, deixei o computador ligado e fui dormir. Tipo, ele tava preparado, assim, pra prova. Mas aí chegou na hora lá, tipo, as questões lá que eu tinha estudado, tinha 20 questões à prova. Acho que 7, 8 questões assim é, eram parecidas com o que eu tinha estudado. O resto era gráfico, interpretação de texto e tinha, tipo, questão do sexto ano de porcentagem, sabe? Loucura, man. Ô, É. outra coisa, man. Você não me avaliou lá no sitezinho, né? Não? Bem, se você me avaliou, os caras não colocaram, né? Eu avaliei. Você Sério? tinha falado ontem, né, que era pra
Você tinha me mandado, aliás. Sim, eu Você mandei mandou um uma link. mensagem dizendo lá. Mais Então. estranho. Talvez é que assim, não é automático. Então, os caras têm que liberar. Então, não sei se eles não liberaram ainda. Se Será? estão... Ué, É assim, faz quando total quando sentido. tu me avalia. É com todo mundo, não é só contigo, é com todo mundo. Ah, tá. Quando a gente avalia no site lá, eles liberam ou não, né, a avaliação. Mas estranho se não ter liberado. Manda um e-mail pros caras. Você jura pra mim que fez a avaliação? Avaliei. Tinha até duas coisas pra avaliar. Tipo, Ah, é? duas. Sim, 2 links. É, dois links, isso. Ah, muito bem, deixa eu falar aqui. Olá, meus alunos estão falando que estão me avaliando, mas as avaliações não atualizam no site. Tá, está acontecendo algum problema? Obrigado. Muito bem. Então tá bom, vamos para a próxima. Fechou. Ah, eu tô vendo Beleza. aqui, ó. Aqui, ó. Não tem. Aqui, ó. Aparece, tipo, a avaliação que eu fiz aqui. Avaliações enviadas. Sério? Aham, aqui, ó. Tem duas avaliações. Tem três, né, no total. Tem uma que é de um outro professor de biologia e duas sua. Caraca, mano. Ah, mas já deu como avaliação enviada. Estranho, é? Não sei o que tá rolando. Eventualmente eu descubro. Já mandei e-mail para eles. Beleza, vamos fazer a próxima aqui. Em nosso cotidiano, um dos diversos usos das polias móveis na construção de elevadores, em obras para o mínimo esforço. O que acontece? Quanto mais polia tu tem, menos força tu precisa aplicar para Tá, conseguir mover algo. Em uma obra, os trabalhadores carregam um desses elevadores com 5 sacos de 40 quilos de cimento. Está vendo que o elevador é formado por um conjunto de 3 polias móveis, uma fixa, determine a força que deve ser feita para que os sim. sacos de cimento subam com velocidade constante. Demonstre a organização das informações em todas as etapas dos cálculos. Tá. Aqui não adianta eu só te mostrar a fórmula. Vou ter que Aham, mostrar como é que funciona a parada aqui. tá. Por isso eu vou fazer um desenho maior. Olha só. Vamos aos poucos, né? Essa massa, ela tem um peso, como a tua amiga colocou aqui. Vou chamar de P. Então, o que que acontece? Para que a polia compense o peso, então tem que ter forças contrárias aqui, é óbvio. O peso empurra para baixo, alguma força tem que empurrar para cima, Sim, que são as trações. A tração aqui é a mesma que a tração aqui, ok? tá, ok. Por quê? Porque é o mesmo fio. Então a tração tem que ser a mesma nos dois lados do fio. Sim. A Muito de bem, cima é a mesma coisa, então. Tipo, a polia de cima. exato. Tração. Tá, entendi. Só Tá que o bom. que que acontece? Na polia de cima, você vai precisar que as forças que sustentam porque o que que acontece aqui? Beleza, tem uma tração aqui, né? Só que na prática existe uma força contrária aqui puxando essa polia para baixo, né? Sim. Que é essa traçãozinha da reação. Ah, tá, entendi. Então, portanto, as forças que estão aqui compensando essa traçãozinha, elas são iguais. Então, elas têm que Sim, ser metade dessa tração aqui, porque quando somadas tem que dar isso, tá. né? Metade de T mais metade de T é T inteiro, não é mesmo? Sim, sim, Isso. E daí, pela mesma lógica, aqui vai ser T a quarta e a quarta, que é metade da metade. sim. Então, se E aí aqui é T a quarta, o que que vai acontecer aqui para compensar? É T a quarta, puxa aqui. Então, aqui também vai ser T a quarta, ok? ok. Para compensar. Tá puxando para baixo. Então, a gente precisa lembrar que também aqui tá puxando para baixo, porque o fio é um só. Beleza? Ah, tá. Esse fio tá puxando pra baixo. Entendi. Tá bom. Tá. Ah, então, deixa eu ver se eu não perdi nada no caminho aqui. Vou pensar uma coisa aqui.
Eu sempre me perco nesse programa, não sei porquê, ele é tão fácil. É TT, ali é T meio, T meio. Quem que é atração? Hum, aqui eu. Acho que eu errei aqui, mas é que eu não tô lembrando por quê, o que que tá errado. Ai, que saco. Ah, eu acho que eu sei já. É, ter que começar tudo de novo. Mas é que é chato porque a atração não começa aqui. A contagem da atração começa aqui. Começa aqui. Porque esse Mas por peso que isso causa uma aí? atração. Por quê? Porque tem um fio aqui, né? Sim. Então esse fio aqui causa uma atração, que é igual a força-peso. Então aqui é Não, mas metade, então, mas metade não para tem, compensar. é só esse fio? Tá, Não, todos os fios tem que trocar aqui porque todos vão ficar metade. hum, Nossa, tá. isso aqui é um negócio enjoado. Daí o que tu tem que lembrar é o seguinte: na prática, o que tu tem que lembrar é o seguinte: na prática, tu vai lembrar o que eu vou colocar agora. Você vai lembrar que a força que você tem que aplicar, ok? Ela tem a ver com a quantidade de polias. Tá vendo Sim. que vai diminuindo pela metade, pela metade, pela metade? Cada polia solta que você tem Sim. faz diminuir pela metade, né? Então, quando Sim. tem três, diminuiu metade da metade da metade. Certo. Portanto, o que você tem que fazer é o seguinte: vamos lá, deixa eu pegar o enunciado que eu já até nem sei o que o enunciado estava falando. 5 sacos de 40 quilos. Então, qual é o peso do saco aqui? Se são 5 sacos de 40 quilos, é Sim. 5 vezes 40, vezes a gravidade, que é 10. Então, é 200, 2.000. Então, esse Tá. saco pesa 2.000 newtons, beleza? Tá. Agora, bem, pelo que eu entendi, é isso. 2.000 newtons. A água desses elevadores, 5 sacos de cimento. Sabendo que o elevador é formado com de 3 folhas, e na força deve ser feita para que os sacos de cimento subam com velocidade constante. Perfeito. Tua amiga colocou alguma coisa meio estranha aqui que eu vou apagar. Tá. O peso dos sacos é 2.000, porque são 5 sacos, cada um pesa 40 quilos, e a gravidade é 10. Ah, e daí o que que acontece? Se você reparar bem, o cara vai puxar a cordinha aqui, né? Puxa aqui a Sim. cordinha. Sim. A força que ele tem que puxar é o T dividido por 8. Essa força aqui é a força dessa corda, que é essa aqui, T dividido por 8. Então isso é a força? Bem, é a força que ele está aplicando, exatamente. Ah, tá. É, então. É. Ele tem que aplicar T Tá. dividido por 8. E aí que vem o ponto, né, cara? Quem é T? T é o peso. Essas duas aqui são iguais. Essas duas aqui são iguais, beleza? Parei sem querer aqui. Ah, beleza. P, por quê? Porque o peso está aqui e Sim. conecta essa força com essa aqui. Sim. Tá. Aham. Então, T é igual a peso. A forcinha da corda. Igual ao peso. É o peso que está puxando. Agora, para Então poder. seria 2.000 newtons. Ó, o Seria que. 2.000 newtons a tensão da corda aqui. Mas o que o Tá. problema está pedindo Tá. é quanta força o cara tem que puxar para levantar o peso. E Tá. a gente, com esse monte de polia, reparou que a força vai se dividindo, até que a gente concluiu. Então seria 2.000 newtons dividido por 8 ou nada a ver? Exatamente, exatamente isso. Ah. Mas aí que está o grande ponto aqui. O que você tem que decorar está aqui. Que a força que o cara vai ter que puxar numa situação como essa é sempre o peso dividido por 2 elevado à quantidade de polias. Então eram 3 polias? Sim, uma fixa e três móveis. É, quantidade de polias móveis. É, são três, aham. Isso aí. Polias móveis. Beleza. O N é isso. Então, como eu tenho 3 polias móveis, vamos colocar aqui, melhor dizendo, força. A força que o cara tem que puxar. Força puxar. Vou colocar aqui.
Tá. O dois é um N ou um M embaixo? Em Sobre o cima é 2. um N, é esse N aqui. Não, não. Ah, tá, tá, tá. O que É que a quantidade de significa, polias. de novo, o 2 que tá dividindo? O 2 é porque quando a gente fez a conta aqui, a gente reparou que é dividindo de 2 em 2, né? E é Ah, dividindo pela metade, pela metade, pela tá, metade, tá. certo? Então, Certo, pela certo, metade é 2, né? Dividir por certo. 2, dividir por 2. Beleza? Ah, tá, entendi. Beleza, Então, por beleza. isso vai ficar aqui o peso, que tu falou bem, é o 2.000, dividido por 8, como tu havia dito. Porque o Sim, que que é 2 elevado ao cubo, não é 8? sim. Então, olha só, eu concluí aqui que era para dividir por 8 mesmo. E daí, quando a Tá. gente olha a fórmula que vai estar lá no teu livrinho, ela mostra que é 2 elevado a n, quantidade de polias, que nesse caso são 3. 2 elevado a 3 é 8. Então, a minha dedução vai ao encontro da fórmula, ok? Ok. Então, se você esquecer da fórmula, você lembra que tem que ir dividindo por 2, dividindo por 2. Tá, Só isso. tá, E quanto tá. que é 2.000 dividido por 8? Me fala aí. Deixa eu fazer a conta. 250. 250, isso mesmo. Newtons, não esquece da unidade. 250 newtons, isso. Newtons. Maravilha. Essa 250. questão aqui, se você sabe a fórmula, sai na hora. Eu não queria simplesmente jogar a fórmula e pronto, né? Sim. Então a fórmula é força igual peso dividido. Por 2 elevado a n, sendo n É, a quantidade de polias móveis, exatamente. tá, tá. Beleza. Fechou. Vamos ver aqui. Poxa, fecha o olho aí um segundo. Tem a resposta Fecha. aqui. Fechei, fechei. Não, então deixa eu apagar aqui a resposta. Tá. Para você não saber aqui qual que das afirmações está certo. Beleza. Beleza. Muito bem. O princípio da inércia, também conhecido como primeira lei de Newton, pode ser enunciado da seguinte forma. Mano, eu vou te falar mais ou menos o que é inércia. Tá. Inércia é que nem quando a gente fala, hoje eu tô numa inércia, quando tem uma dificuldade de se mexer, Sim. ou de Tá. parar de se mexer. Portanto, dê uma lida aí nas opções, e quando você chegar em alguma conclusão, você me fala. Eu vou no banheiro rapidinho e já volto. Fechou. Toda permanência em estado de repouso. Aceleração conduzida por uma fonte de repouso de que o movimento informa-se sobre ele para pegar fortes novas estado de repouso.
Olá, e aí? Procurando Então, alguma coisa pra ajudar? eu acho que é a primeira. Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar de seu estado por forças que atuam sobre ele. Entendi. Essa mesmo. Ah, Isso é inércia. Em outras tá. palavras, o corpo, ah, vamos dizer assim, tem uma definição bem massa, assim. O corpo permanece em repouso ou movimento, a menos que uma força haja sobre ele. Basicamente é isso. Aham, Então, o que está em movimento tende a continuar em movimento. Está em certo. repouso, tende a continuar em repouso. Isso só vai mudar se agir uma força sobre o objeto. Certo. Não é mesmo? É isso aí. Aham. Maravilha. Então é bem lógica, bem legal. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Cadê o bagulho doido mesmo? Acho que essa aqui. Não, essa aqui a gente já fez. Essa aqui a gente acabou de fazer. Pô, tua Bagulho amiga é acerta doido todos, hein? mesmo. Bagulho Bagulho é é doido doido mesmo, tá mesmo, ligado? velho. Zóio, cara. O Zóio é Fãzaço muito do bom. zóio. Zóio, caralho. E aí, man? Dá uma lida nessa aí e me diz qual que é a boa. Contas que... Hã? Puto, pior que já tem a resposta aí, né? É, mais ou menos. E Mas, aí, qual que tu acha que é a certa? mas eu não sei se eu falaria que a que tá ali aí. Pior que na minha, eu falaria que ele foi disparado para cima, não, para cima não. Foi disparado para sentido. Não, pior que é, a única que faz sentido é a última mesmo. O avião se movia no mesmo sentido que ele, com velocidade de mesmo valor. Loucura. Que Ah, porque loucura, mano. nenhuma outra faz sentido, né? O avião se movia no sentido oposto, não. Foi disparado para cima, não. O avião se movia no mesmo sentido que o dele, com velocidade violento superior. Então teria como a bala tá parada. Ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou justamente na frente do piloto. Sim, porque, né? Faz totalmente sentido. É, uma coisa bem louca acontecendo aqui, né? Então elas se moviam no mesmo sentido. Ó, quer ver um exemplo disso acontecendo na prática? Aham, Quando você anda e você, por exemplo, tá segurando uma bolinha, por exemplo. E daí sim. você joga a bolinha pra cima andando. E daí você continua andando. A bolinha não cai na sua mão de novo? Cai. Pois é. Porque você e a bolinha tinham a mesma velocidade pra frente. A bolinha tinha a sua velocidade, claro. Ah, Então, quando você está indo para frente, a bolinha também está indo para frente, por inércia, por sinal. Mesma inércia que a gente falou antes. caraca. E daí, vocês dois têm a mesma velocidade para frente, então você pega ela. Beleza? Beleza. Beleza. Muito bem. Então, faz todo sentido do mundo quando a gente Faz. para pensar. Porque, por exemplo, É. digamos que o cara tivesse indo aqui para frente de avião e a pessoa atira o projétil, né? Aham. O que ia acontecer é que a única forma de eles se encontrarem é se a hora que ele estivesse indo para frente, o projeto ia mais ou menos assim, entendeu? Aham. Entendi. Não é o que acontece, Não. porque o avião estava indo para Mas como frente que isso junto, e daí aconteceu? eles vão juntos, Caraca. exatamente. Foi bem, Pô, bem possível, né? Mas você disse que aconteceu, a gente bota fé. não é, então. Se tá Beleza, na prova de física, é verdade. verdade. Dá para acontecer, mas é muito doido disso acontecer. Vou pegar a próxima aqui. Ah, daí tem uma questão
meio descritivo aqui, não entendi direito a imagem que você me mandou. Qual que é? Tem ali. Não tem mais questão, é isso que eu estou dizendo. Tem uma coisa meio estranha escrita, mas. Ah, não tem ah, mais questão? não, bem, tem um textinho lá, mas não tá aparecendo a Calma, questão toda. calma, deixa eu ver Dá uma isso. olhadinha lá. Deixa eu ver isso. Ah, sim, segundo. Ah, não, essa é a primeira, na realidade. Ah, Essa última que eu te mandei é a 1A e a 1B. bem, tudo bem. A gente não tem muito tempo, então eu vou te propor uma questão, beleza? Tá, fechou. Ó, essa questão ela é bem completa. Uma prova de física, os professores não se aguentam e vão cobrar uma coisa assim. Aham, Um carro se movia com a 102 quilômetros por hora. Ah, um aham, carro, vamos dizer assim, partiu do repouso, ou melhor, o carro se movia a 72 quilômetros por hora, legal. Então, ele freou e em 4 segundos parou por completo. certo. Calcule o deslocamento. Ou melhor, primeiro, calcule a aceleração. Certo. Calcule o deslocamento. Bem, essa aqui é muito importante que tu consiga fazer, porque é o tipo de questão que os professores amam fazer, tá bom? Aham. Quando a gente está fazendo essas questõezinhas de cinemática, existem basicamente três equações. Se é um movimento acelerado. Como é que eu sei que é um movimento acelerado aqui? Sabe me dizer o que está escrito no enunciado? Que tipo de coisa está escrita no enunciado para eu ter convicção que tem aceleração? Ele se movia. Não necessariamente. Então. Ah, na realidade, Ah, que ele parou. Se ele exato, parou, ele ele tinha uma tava. velocidade, ele parou, então mudou a velocidade, Então, então se sim, mudou a velocidade tem aceleração, perfeito. sim. Então, então a gente pode ter certeza que MRUV, ou seja, movimento acelerado. E esse movimento tem três equações. Tem o sorvetão, tem o vovô ateu. Aqui o sorvetão é posição inicial, posição final igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Aqui, velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração desse tempo. E Torricelli. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2A, delta S. Delta S é a velocidade. Delta S é a posição final menos a posição inicial, beleza? Beleza. Delta o quê? Desculpa, Delta S? S, aquela letra é o S, né? Sim, sim. Muito bem. Então, para calcular a aceleração, você tem que ficar esperto, ó. Ele deu a velocidade final, deu o tempo e disse que parou, ou seja, deu a velocidade final. Certo. Então você usa essa. Caraca, calma aí. Calma, essa é pra calcular qual? Desculpa.
A que está pedindo aceleração, certo? Sim, tá. Daí depois que você calcular a aceleração, você vai calcular o deslocamento. Então você tem Certo, que usar uma equação que envolva deslocamento. Que no caso é essa. certo. Que dá, Ah, te dá o deslocamento, né? O S final sim, aqui é o quanto ele andou na prática. tá, eu vou Eu fazer não vou aqui. conseguir terminar essa conta contigo, mas tenta fazer e tenta me Cara, eu vou enviar tentar hoje fazer ainda de para eu cabeça dizer se aqui está com certo você ou não. muito rápido. AT seria o quê? Deu deslocamento, mano. AT? Ah, A tá. T, não, A é aceleração, T é Sim, tempo. tá. Então seria É que eu velocidade tenho outro aluno inicial. já, mano. Ah, Eu, tá. Fechou. eu realmente não posso, velho. Mas Não, faz o fechou, seguinte, fechou. termina aí, e daí se der uma pausinha na aula do próximo aluno aqui, eu já te mando o link. Eu te mando a resposta certa, tá bom? Fechou, fechou. Tranquilo então, Boa prof. Muito sorte na prova obrigado, viu? amanhã, man. Tudo de bom Fechou, aí, valeu. boa sorte na prova. Qualquer coisa me fala, beleza? Valeu, fechou, valeu Abraço. demais. Abraço.